Estou de volta para o último bloco do Premier especial Semana Santa, conversando aqui na Igreja do Sagrado Coração de Jesus com o Padre Flávio, vigário-geral da Diocese de Mossoró. Padre, a gente encerrou o bloco anterior falando das novidades da Igreja Católica, dessa possível e tomara que a aproximação da Igreja com a base da fé cristã, que é a salvação pela fé e no sentido de construir uma sociedade mais justa, né, para quem está oprimido. Mas eu imagino que seja um momento, ou pelo menos a imprensa cobra muito, a imprensa europeia principalmente, se não seria essa hora da Igreja também começar a rever seus próprios dogmas, como a questão da homoafetividade, do uso da camisinha, o próprio celibato, né? Será que o Papa Francisco ele consegue mudar alguma coisa, modernizar esses assuntos para a Igreja, ou pelo menos abrir a discussão definitivamente? Eu acho que um passo é a Igreja fazer a discussão. Por exemplo, eu acho que o que é difícil muitas vezes é que você tinha alguns assuntos, como por exemplo o celibato do clero, como algo nem com possibilidade de discussão. Eu acho que isso é que é ruim para a Igreja. Não é? Eu não estou dizendo que amanhã vai se abrir, mas eu estou dizendo que eu acho que o mais importante é que nós temos que começar a fazer um debate. Se o Papa vai conseguir colocar isso em pauta, ele ainda não, por enquanto, ainda não deu nenhum sinal, né? Mas acho que muito recente. É muito recente, até porque também são temas muito polêmicos e ele não vai chegar, enquanto ele não formar realmente a sua equipe, né, de auxiliares mais próximos para formar um corpo capaz de discutir todas essas questões, ele não vai colocá-las simplesmente de forma inconsequente. Mas acho que a perspectiva é boa no sentido de um pastoralista. Então, todo pastoralista ele tende a saber enfrentar as grandes questões como essas que você colocou. A gente já falou há um certo tempo agora que a Igreja ela é muito local, né? O que a Igreja é na Europa não necessariamente é no Brasil, não necessariamente é aqui no Nordeste, em Mossoró. Baseado em sua experiência dessa questão da regionalização do fiel, até porque a Igreja, diante dessa perda de fiéis, principalmente para os evangélicos, né? Tem aquela impressão que os evangélicos criaram uma igreja muito mais animada, por isso conseguiu atrair mais fiéis para lá, ou outras religiões, não só eles. A igreja teve uma certa hora, a católica, que também tentou se animar, né? Tem os carismáticos, aquela coisa de trazer a música. Do seu ponto de vista particular, independente do que o Papa vai conseguir fazer ou não, não estaria na hora da Igreja, então, rever esses conceitos? Olha, eu acho que o que a Igreja tem que rever rapidamente é a participação, né? Porque nós ainda estamos muito com uma ideia de que quem resolve, quem faz, quem decide é o padre. E eu acho que a lição que temos que tirar é a necessidade de delegar cada vez mais a que as pequenas comunidades elas têm uma certa autonomia, sabe, para a sua forma de se expressar, de viver. Então, eu acho que esse é um primeiro elemento que é, para mim, extremamente importante. Porque os grandes temas polêmicos, se você olhar, as igrejas evangélicas são muito mais fechadas do que nós. Então não é por isso que os fiéis estão deixando a igreja. Mas eu acho que nós temos uma perda de fiéis, para mim, concentrado num elemento. Quando você é católico, você é um no meio de uma multidão. Quando você passa a pertencer a uma igreja evangélica, você passa a pertencer a uma pequena comunidade. Aquela comunidade, ela lhe identifica pelo nome. Ela já não lhe trata mais de meus irmãos e minhas irmãs, mas ela trata de William, de Flávio, de José, de Pedro, que estão ali reunidos. Por uma questão de número de rebanho. Então eu acho que esse é um elemento, sabe, inclusive Dom Mariano tem insistido nisso, né, com relação a nós padres, para que a gente mude o foco. Ou nós criamos realmente verdadeiras pequenas comunidades, né? Ou nós vamos continuar tratando o povo como massa. E aí ninguém, sabe, se você vai na rua e alguém grita ei, você não olha. Mas se alguém gritar William, você se vira. Por quê? Porque está chamando a você. Então você gosta de ser valorizado como todos
todos nós gostamos. Então eu acho que esse é um elemento importante que a igreja precisa rever rapidamente. Ela precisa deixar de ser, de se pensar e de se achar uma grande multidão para ser uma rede de comunidades, como diz o documento de Aparecida. Pequenas comunidades onde nós estamos inseridos, que juntos é que formamos a igreja maior. Então, para mim, é essa uma grande mudança que precisa ser feita na igreja. Você, particularmente, dentro dessa autonomia que as igrejas já têm, de certo modo, ou precisam melhorar, se você pudesse modificar, você pregaria, por exemplo, o uso da camisinha, já que acaba, de certo modo, caindo na hipocrisia proibir o uso da camisinha se você sabe que lá fora ninguém vai obedecer. Então, o que se questiona muito é preferível a igreja dizer não use camisinha ou deixar as pessoas adoecerem porque vão fazer sexo de todo modo? Então, por que não a igreja dizer, tudo bem, use a camisinha, mas se proteja, né? Do mesmo modo, para você, por que não aceitar a união homoafetiva? Né? E no caso, enfim, talvez abrir as portas para novos fiéis com essas possíveis mudanças. Veja só, eu acho primeiro que essas questões, elas não são os maiores problemas que a humanidade hoje tem. Os maiores problemas que a humanidade hoje tem, para mim, ainda é a fome, e nós estamos começando a esquecer que o povo está passando fome, que no Nordeste tem gente morrendo de sede. Nós estamos centrando demais, sabe, William, nessas questões. A minha primeira pergunta com relação ao uso do preservativo é que eu acho muito simplista o governo simplesmente sair distribuindo em massa e ele se omite do seu papel. É de uma verdadeira educação sexual, que passa pelo debate sobre a homossexualidade, que passa o debate sobre a pluralidade, que passa... eu acho que quando nós simplesmente enveredamos pelo caminho mais simples, nós quase que estamos nos negando a fazer um grande debate. Eu acho que eu prefiro nas comunidades, sabe, com os jovens lá em Açu, por exemplo, estamos fazendo nos pequenos grupos algumas conversas. Sai o uso do preservativo, mas sai acima de tudo a prostituição, a gravidez precoce, sai tantos outros elementos que você precisa fazer com que aquele jovem possa realmente crescer com muita maturidade. Porque não adianta eu simplesmente distribuir camisinha e os meninos hoje estarem hoje à noite com uma, amanhã com outra e o contrário. Aí você vai dizendo, mas nós estamos numa geração do descartável. As relações, elas precisam não serem descartáveis, tanto no plano afetivo do namoro, como no plano afetivo da amizade, por exemplo. Nós não estamos discutindo mais, William, essa necessidade que temos de ter bons amigos e amigos duradouros. Os nossos amigos são os que nós conhecemos ontem no Facebook ou em outras redes sociais. Mas e aqueles amigos de infância que nós nem temos mais contato? Quer dizer, eu acho que o debate ele precisa ser muito mais profundo. Eu me lembro de Dom Paulo Evaristo Arnes num debate sobre questões sexuais e perguntaram, mas o senhor é contra o uso da camisinha? E ele me disse, meu irmão, eu aprendi na teologia moral que quando você tem dois males, você aplica a epiqué para dizer qual é o mal menor. O mal menor é esse aqui. É claro que se eu só tenho duas opções, são dois males, usar ou não usar. É óbvio que eu tenho que enveredar pelo mal menor, mas ele não pode invalidar e nem pode ser o único caminho que a gente tem que Mas enveredar. Se você fosse Papa, você mudava alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a decisão, se é do Papa, ela vai continuar a mesma. Eu acho que precisa ser uma decisão da Igreja. Porque se o Papa decide abrir, metade dos fiéis vai ser contra, metade vai continuar a favor. Eu acho que o Papa, ou seja lá quem for, precisa sempre mais ajudar, William, é que a gente comece a compreender que nós hoje não comportamos mais decisões de cima para baixo. Então o que eu posso entender desse momento é que ainda não é um momento de se achar que a igreja vai liberar o casamento, no sentido do celibato, a união homoafetiva, o uso da camisinha. Seria mais de se esperar um momento de abertura desse debate. Isso já seria muito.
para esse momento? Eu diria que seria ele faria, sabe, um grande serviço ao mundo se realmente ele conseguisse botar na pauta de discussão esses temas. Não para dizer independente no momento se libera ou não libera. Isso vai dar. Não, vamos fazer um grande debate. Eu acho que nós precisamos chamar a sociedade para debater, porque a solução, eu acho que ela não pode ser pensada com uma varinha de condão. Não, eu acho que os governos acertaram na vida, por exemplo, quando eles enveredaram pela educação. E a educação ela não é resolvida dessa forma. É quando você chama todos à responsabilidade e os torna sujeitos. Para mim, a grande questão é se o Papa vai conseguir ajudar a todo batizado a ser sujeito de sua história. Aí essas questões todas virão à tona, porque quando eu sou sujeito eu quero discutir. Eu quero discutir e aceitar o contraponto. Eu acho que essa é a grande discussão, porque quase que a tendência é dizer assim, não, todo mundo tem que aceitar. Não, não é que todo mundo tem que aceitar. Eu acho que o mais importante é você ser sujeito, né? Expressar o que você pensa, agora ter a capacidade de respeitar que o outro pode pensar diferente. Aí eu digo sempre nas comunidades, eu não quero gente perto de mim em reunião que só saiba me dizer sim. Eu quero gente próxima a mim que seja capaz de discordar de mim com argumento. A mim não diminui nada, pelo contrário, me faz crescer. Padre, nosso tempo está acabando e estamos na noite do sábado, aleluia, temos missa na cidade inteira nesse sábado, a programação do domingo também é essa, de missas o dia inteiro. Mas nesse momento de tanta discussão para a igreja e de tanta esperança, acho que a grande palavra da Igreja Católica nesse momento é de esperança, em muitos sentidos, né? Não é só da aproximação com o pobre, não é só da discussão, existe um clima de renovação muito forte, né? Acho que os próprios católicos do mais moderno ao mais tradicional sentem isso com o novo Papa. Então, para esse domingo de Páscoa, eu imagino que essa Páscoa vai ser diferente, vai ser especial. Qual é o sentimento para esse domingo? Qual é a grande mensagem nesse momento de indefinição, mas como eu disse, de muita esperança, de muita expectativa? Olha, a Páscoa ela sempre renova, né? E nos faz dar um grande salto. Então, eu acho que é esse o momento que nós estamos precisando dar um grande salto na vida, na igreja, no mundo, chamando o Papa Francisco, está nos chamando para aquilo que é essencial, para aquilo que é fundamental. Nesse momento é a vitória do Cristo. Ele vence a morte e nós vamos junto com ele proclamar ao mundo que a vida vence a morte. Essa é a nossa esperança. Por maior que seja a dor e o sofrimento, não é a última palavra. A última palavra é sempre de esperança, é de ânimo, é de vigor, é de renovação. E aí, só para encerrar, é verdade que se o Papa é argentino, Deus é brasileiro? É o que todo mundo proclama? Não tenho dúvidas que quando anunciaram que o Papa era argentino, nós brasileiros ficamos enciumados. Paciência, eu também sou brasileiro, também tive um pouco de ciúme. Maravilha, Padre, muito obrigado. Bom trabalho em Açu. Muito Feliz obrigado. Páscoa. Para nós. Espero que a gente se encontre em breve aqui Com por certeza. Mossoró. Ou por Açu, que as festas de padroeiro de Açu são fantásticas também. Com certeza. Obrigado, Padre. Então assim a gente encerra o programa de hoje. Um ótimo domingo de Páscoa para você e até sábado que vem.